Que a graça e a paz de Cristo estejam no seu coração e que você busque ao Senhor enquanto é tempo, que você tenha fome, tenha sede da presença do Senhor, que você mergulhe na palavra do Senhor, medite nessa palavra dia e noite, e certamente o Senhor te fortalecerá, endireitará as suas veredas, os seus caminhos, te orientará, te aconselhará, te corrigirá, te disciplinará por amor, para que você não se perca, para que você não se afaste desse rebanho vivo, que é o rebanho de Cristo, que é a igreja do Senhor, Ele que é o único e verdadeiro pastor, e que você mantenha sua mente nas coisas do alto, porque somente assim o Senhor te fortalecerá. Você não olhará para trás, mas terá força para prosseguir na caminhada. Deus nunca disse que seria fácil viver neste mundo, mas Ele na sua palavra prometeu estar conosco em todo o tempo, todos os dias. Ele tem prazer de se revelar àqueles que o buscam, de abrir os seus segredos, revelar os seus mistérios àqueles que o temem. Mas para isso, de fato, nosso coração precisa estar inteiro na presença dEle. Buscar em primeiro lugar o reino dEle, a vontade dEle, os planos e os projetos dEle. Não é errado nós planejarmos, nós sonharmos, mas precisamos ter a consciência de que Deus é que sabe o que é melhor para nós. Assim como um filho em relação ao pai. O filho imaturo, o filho que acha que sabe mais que o pai, o filho cheio de novidades, de curiosidades, tentando arriscar tantas coisas que ainda não viveu. E então ele planeja, assina e acha que sabe mais do que o pai. Ele acha que a vontade dele sempre será melhor do que a do seu pai, se esquecendo que ele é filho, se esquecendo dos anos de vida que o pai já viveu, das experiências que o pai já passou, não entendendo que o pai é aquele que guarda, que cuida, que prepara sempre o melhor, que conhece as necessidades do filho, que conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos e nunca lhe dará o pior. Então, ainda que nós planejemos, busque sempre os planos do Senhor. Eles te guiarão, te conduzirão e no final você vai entender que o projeto de Deus sempre foi maior do que o seu. Assim como o filho pródigo, que achava que o melhor era pegar a sua parte da herança e viver longe do pai, longe da casa, da proteção, do banquete, pensando que seria feliz porque tinha uns trocadinhos no bolso, se esquecendo que na casa do pai há conforto, a proteção, a provisão, a amor, a cuidado, a fartura, a alegria, a prazer de se estar no colo do Pai. Eu quero compartilhar com você uma palavra do Pai Celestial e eu tenho certeza que essa palavra ela trará sempre um conselho a mais, um alerta a mais, porque os dias são maus e nós precisamos olhar para a palavra de Deus, nós precisamos confiar nas promessas que ainda não se cumpriram, porque Deus é fiel e todas elas se cumprirão. Livro de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue à noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês não esperam. Feliz de fato é o servo que entende que ele está ali para servir, que ele precisa estar pronto, preparado, apto, habilidoso, com reverência, com amor, com respeito
e temor à posição de servo em relação ao seu Senhor. O Senhor Jesus, ele colocou uma toalha sobre o seu colo, ele tirou a sua capa, ele se curvou para lavar os pés dos discípulos. O próprio Cristo, ele disse que ele veio para servir. Ele veio para mostrar, de fato, como servir. Servo humilde, filho obediente, temente, que jamais usou os seus poderes como filho de Deus, a sua autoridade, a sua coroa aqui nessa terra. Pelo contrário, ele se humilhou, ele se despiu de toda a glória, de toda a majestade, nasceu no ventre de uma mulher, no ventre de Maria, que foi escolhida pelo Senhor, e numa manjedoura foi colocado, numa estrebaria, chegou a este mundo, não montou num cavalo branco, num alazão, mas num jumentinho. Em vez da coroa de glória aqui neste mundo, se deixou ser coroado com espinhos, teve suas vestes rasgadas, foi despido, cuspido, humilhado, mas em todo o tempo ele buscava fazer a vontade do Pai, obedecer a palavra de Deus, para que ela se cumprisse na sua totalidade. Todas as palavras que foram ditas pelos profetas que precederam a sua vinda, que vieram muito antes dele, nem sonhariam em conhecê-lo face a face aqui nesse mundo. Mas Jesus, ele veio para mostrar o caminho, porque não é o servo maior do que o seu Senhor. Nós precisamos passar por onde ele passou. E Jesus, o caminho, a verdade e a vida, esse Jesus que veio, que por aqui andou, ele voltará. Só que nós não sabemos o dia e a hora. E aqui nesse conselho que ele disse aos seus discípulos, ele deixa o exemplo sobre a necessidade de estar atento, sóbrio, vigilante em relação ao seu Senhor. Por quê? Porque nós precisamos estar prontos para a sua vinda, preparados. Pode ser agora, daqui a 5 segundos, 1 minuto, 1 hora, 20, 30 anos, não sabemos. A palavra apenas nos afirma. Essa palavra que não erra, que não falha, que de fato, aquele que vem, virá e não tardará. E precisamos nos preparar hoje e agora, enquanto é tempo, enquanto há vida, enquanto há esperança, enquanto ainda há raciocínio, a oportunidade de escolher qual caminho seguir, qual eternidade desfrutar, diante de que Senhor se prostrar. Apenas 2 portas, 2 caminhos. Um caminho novo, vivo, verdadeiro e fiel. E o caminho apenas dos prazeres da carne, do pecado, da autossatisfação, da autorrealização. Eu sou o centro. Eu quero, eu posso. Apenas eu e eu. Mas quando eu olho para Ele, eu diminuo. Eu me prostro, eu me humilho. E eu desfruto de tudo que Ele tem para mim. Assim como a palavra fala, se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, ele ficaria de prontidão e não o deixaria entrar. Muito fácil, né? Nós não sabemos a que hora o Senhor virá. Precisamos ter as vestes limpas, puras, alvejadas no sangue do Cordeiro, azeite em nossas candeias, para que possamos entrar para as bodas do Cordeiro, vê-lo face a face e desfrutar da sua presença por toda a eternidade. Vigie hoje, clame hoje, se humilhe hoje, se arrependa hoje, se volte hoje. Busque o Senhor hoje, porque pode ser que amanhã não dê tempo, pelo contrário, seja tarde demais e não tenha volta.